Vamos juntos viajar pela história de vida de um anti-herói, mas que para nós é o herói. Che Guevara. Nessa imagem, Dona Célia. Esta que está sentada na cadeira é a Célia, a mãe do Che. Ele estava aí na sua barriga, quase nascendo. E por que começamos desde tão atrás desta vez? Porque nesse lugar chamado Caraguatay, em Missões, Argentina, onde seus pais tinham ido viver recém-casados nessa casinha de madeira, construída pelo pai à beira do rio Paraná, Célia conheceu uma realidade diferente da cidade. Viu comunidades indígenas que viviam na pobreza e que eram muito maltratados em seus trabalhos, assim como os peões dos herbais, os mensos, mensanistas, que trabalhavam quase como sempre escravos. Herbais são plantações de erva mate, uma erva que cresce em algumas regiões e que se usa para tomar chimarrão. Toda essa realidade cheia de injustiça talvez tenha sido a que chegou ao pequeno Ernesto e que fazia dar chutes de indignação de dentro da barriga. Assim nasceu junto com ele uma estrelinha perguntona que o acompanhará por toda a sua vida. No mês de junho desse ano, pegaram o barco e estavam indo rumo a Buenos Aires, mas pararam em outra cidade, Rosário, para fazer alguns trâmites. E ali, no meio do caminho, nasceu Ernesto. No dia 14 de junho de 1928, chamavam-no Ernestito, porque tinha o mesmo nome do que o seu pai, e também Tetê, mais carinhosamente. Ernesto viveu apenas um ano nessa casa perto do rio de águas marrons e logo se mudou com a sua família para Buenos Aires, a grande cidade, quando sua irmãzinha Célia estava por nascer. Nesta época aconteceu algo que mudou a vida de Ernestito e sua família. Estavam na piscina de um clube e de repente ele não conseguia respirar. O ar não saía nem entrava e parecia que seu peito se apertava. Levaram-no ao médico e ele foi diagnosticado com uma doença respiratória que o acompanharia para sempre, a asma. Os irmãos e irmãs continuaram nascendo, foram 5 no total com Che. Mas a doença do Tetê preocupava sua mãe e seu pai, por isso se mudaram para Alta Gracia, em Córdoba, o lugar onde o clima o ajudaria a respirar melhor. Primeiro ficou muito tempo em casa, foi a sua mãe quem deu suas primeiras aulas, porque ele não podia ir à escola. Todo o tempo do lado de dentro, enclausurado, coitado do Ernestito. Sim, e muitas vezes ele olhava da janela como seus irmãos e irmãs brincavam, mas um dia se cansou e decidiu que ia sair. E sua mãe entendeu que ele tinha que viver a sua vida como qualquer criança da sua idade. E então Ernesto começou a viver grandes aventuras. Lá havia serras onde ele ia escalar, grandes árvores para trepar e riachos para nadar. Talvez, de tanto ar que teve de segurar, quando saiu ele guardava todo o ar para que durasse mais. E assim não parava nem um minuto, seu irmão Roberto conta. Depois de jogar futebol, íamos correndo nadar no riacho, íamos às pedreiras que tinham os túneis e a gente já sabia como entrar lá. Quando chovia, nos escondíamos nas serras. Continuando, nessa casa da infância nunca faltavam amiguinhos ou amiguinhas que chegavam para brincar. E às vezes eram muitos mais para comer. Então a Célia cozinhava e fazia com que a comida desse para todos os que tivessem presentes. Outras vezes, lia para seus filhos e filhas obras importantes da literatura universal. E com um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, esse Ernestito foi crescendo entre esportes, praticava ou sabia jogar tênis, equitação, esgrima, natação, rugby, alpinismo e livros, sobretudo, de grandes aventuras, autores como Jack London, Stevenson, Júlio Verne, Salgado, livros como Martim Fierro e, é claro, Dom Quixote de la Mancha. Quando terminou a escola, ficou com sua avó Ana, que estava doente até que ela morreu e talvez por isso decidiu estudar medicina. Já em Buenos Aires, era 1947, e apesar de não deixar de ser boêmio e esfarrapado, estudava e trabalhava de muitas coisas diferentes.
até de enfermeiro em um barco no Caribe. Dizem que seu primeiro trabalho foi aos 13 anos, colhendo uvas. Também se apaixonou pela fotografia e pelo xadrez. No verão de 1950, começou a descobrir seu lado mais nômade e se lançou em sua primeira aventura sozinho. Colocou o motor em uma bicicleta, vestiu uns óculos de proteção e saiu para visitar os povoados mais escondidos do seu país. Queria aprender tudo que sua cultura esquecida, sim, assim como a Violeta Parra, e conheceu o mundo de pobreza, mas também de muita dignidade. Esse mundo pelo qual ele já estava a barriga da sua mãe. Algo assim, mas como a esperança era algo muito forte nele, não apenas sofreu, mas também começou a nascer a sementinha, ou a estrelinha talvez, do seu desejo de mudar o mundo. Nômade é uma pessoa que vai de um lugar a outro sem residência fixa. Dignidade, esta é uma palavra muito importante, significa valorizar-nos pelo que somos e sentir que todos e todas temos as mesmas possibilidades e também aprender a defender esse amor próprio quando alguém nos fazer sentir inferior. Olha só. Quase 2 anos depois, o bichinho da aventura o picou outra vez. Era a vontade de não ficar quieto, de ir embora da cidade grande. Pode ser que tanto sentimento comprimisse o seu espírito de liberdade, mas também de querer saber ainda mais sobre a grande e diversificada continente. Desta vez, junto ao seu amigo Alberto Granado, subiu uma moto que deram o nome de La Poderosa 2 para percorrer toda a América e chegar até os Estados Unidos. No caminho, viveram muitas façanhas. Trabalharam como bombeiros em povoados do Chile, jogaram futebol com os mineiros, quase chegando no Peru. Viajaram clandestinamente no banheiro de um bar que, como eram médicos, colaboraram em leprosários do Peru e do Brasil. A lepra é aquela doença na pele muito contagiosa. Isso era o que se dizia, mas os leprosos e leprosas o adoravam porque eles não tinham medo de se contagiar. Depois viajou sozinho e chegou a Guatemala, onde conheceu a sua primeira esposa, Hilda, e tiveram sua filha, Hildita, que ele chamava de Minha Pequena Índia. Mas o destino chamava para bem longe da aconchegante vida familiar. No México, conheceu seus novos amigos, os irmãos Castro, Fidel e Raul, que tinham um plano grandioso de libertar sua querida Cuba do tirano Fulgêncio Batista. Eles colocaram o apelido Che, porque ele era o menor argentino que conheceram disposto a dar sua vida para libertar a Indo-América. Assim Ernesto chamava a América Latina, porque suas origens são indígenas. Che. As pessoas da Argentina costumam usar a palavra che para se dirigir a alguém com intimidade. Além disso, em Guarani significa eu, em Mapuche, gente, e em Quechua é um chamado de atenção. Ei, minha profissão atual é a de saltador. Hoje aqui, amanhã por lá. O plano que esse grupo tinha e que crescia aos poucos era entrar em Cuba pelo mar, assim como José Martí, quando venceu os espanhóis. Em 1895, outro libertador, Fidel conseguiu um pequeno barco chamado Grana, que ia levar mais de 80 combatentes. O pobre barquinho ia devagar e fazendo muita força, atravessando uma grande tempestade, com ondas do tamanho de uma montanha. Como estava chegando tarde, já estavam esperando os militares de Batista. Então, quando desceram, tiveram que se esconder na floresta por todos os lados. Na manhã seguinte, o Che levou um tiro no peito, mas a bala rebotou em uma caixa de munição que ele tinha no bolso. Salvou-se por pouco. Nesse dia, talvez, tenha compreendido que seu destino era seguir adiante. Recuperado do susto, partiu com um grupo pequeno rumo à Sierra Maestra para se juntar com o resto. Mas como saber em que direção caminhar no meio da noite? Ele tinha certeza que a estrela polar lhe mostraria o caminho, assim como aprendeu em sua infância em Córdoba. Para que vejam que que não somos apenas decoração, somos as guias de muitas e muitos caminhantes. A estrela de Córdoba. Os rebeldes passaram tanto tempo se escondendo na floresta, que suas barbas cresceram muito. De vez em quando, Che subia na copa de uma árvore para mergulhar em algum livro repleto de aventuras. No caminho, centenas de campesinos e campesinas
também cansados do tirano Batista, foram se juntando à guerrilha. Na cidade, operários e estudantes sentiam simpatia por esses barbudos, em especial por esse médico argentino que ia curando as pessoas de povoado em povoado. E como também achavam que era importante que o povo sempre soubesse o que estavam fazendo, já nesse momento os meios de comunicação não contavam nada. Criaram a Rádio Rebelde no meio da floresta. Rebeldes assim eram conhecidos esse exército que pensava muito diferente. Chamava-se desta maneira aqueles que lutam para mudar as coisas que estão mal, ou quando estão muito mal. Che chegou a Santa Clara, a última cidade antes da capital Havana, em Cuba, e com sua guerrilha de 364 sonhadores e sonhadoras. E cada um com sua própria estrela. Arrastavam os pés descalços, de cansaço, mas andavam com a alegria da vitória próxima. O inimigo os estava esperando com 3.000 soldados e um assustador trem blindado que levava mais de 400 soldados em um enorme canhão. Então, as pessoas do povo que queriam ser livres fizeram barricadas nas ruas para impedir a passagem dos soldados de Batista. Um grupo de guerrilheiros, com muita astúcia e coragem, conseguiu levantar as vias e fez com que o trem blindado, que parecia invencível, descarrilasse. Também derrubaram a Ponte Falcão para encurralar o inimigo, mas a ponte não terminou de cair, e então o Che a chutou com o pé, e aí ela caiu inteirinha. Seus companheiros e companheiras riam e diziam: o Che tem tanta força que derrubou a ponte com um chute. O capitão do exército inimigo se rendeu a todo mundo, festejou nas ruas. Imagine o que eles devem ter sentido. A cidade era deles, ninguém ia ficar com suas colheitas e seu trabalho. Foi com um sonho transformado em realidade. E a mesma coisa aconteceu no país inteiro. O ditador Batista fugiu, foi se esconder bem longe, e entregou o poder aos rebeldes. As colunas de Fidel, Camilo e Raul já tinham libertado outra cidade de Cuba e caminhavam rumo a Havana. Quando chegaram as pessoas, os rebeldes receberam como heróis. Os rebeldes foram recebidos como heróis. Neste caso, o herói foi todo um povo determinado a não ser pisoteado. A revolução tinha triunfado, e agora chegava um movimento mais difícil para esses homens e mulheres: reconstruir a ilha. Começaram a distribuir tarefas e eram então, de acordo com as capacidades de cada um, tinha tanto por fazer, e os que estavam ali sentiam a responsabilidade de dar o exemplo. Isso preocupava muito Che, ser honesto e consequente. Consequente, pessoa que age como pensa, sem diferença entre o que diz e o que faz. Já tinha se casado com Aleida, com quem combatera na Sierra Maestra. Nesse primeiro ano estava sendo construída a cidade escolar Camilo Cienfuegos, em homenagem ao seu amigo que tinha morrido em uma região campesina. Sempre que podiam ir visitá-la em um pequeno avião que o tio costumava pilotar. Um dia se emocionaram, um grupo de crianças descia as serras com Isabel Rielo, que havia sido capitã de um pelotão de mulheres combatentes. Era tão lindo ver chegando meninas e meninos de tão longe, de campos onde nem remotamente se imaginava estudar, escreveu Aleida. Mas, e como era ser livre nessa ilha tão pequenininha? Alberto Castellanos, motorista e amigo do Che, falou também sobre o que ele sentiu. Na minha família não havia nenhum profissional. Agora as minhas filhas, sobrinhos e netos podem ser. É o único país do mundo onde todos os habitantes comem todos os dias. A exploração que existia quando eu era criança não vai voltar nunca mais. Essa é a pergunta certa. Deixa eu te contar. Você imagina um país onde existem crianças que tenham que viver na rua. Assim é Cuba. Depois da Revolução, não existem crianças que tenham que viver na rua. Assim é Cuba depois da Revolução. Por isso, eles não gostam nem um pouco dos países onde há muita desigualdade. Ricos muito ricos e pobres muito pobres. Nesta ilha pequena e humilde, ninguém passa fome. O que eles têm, seja muito ou pouquinho, é dividido em partes iguais. Mas também foi erradicada a desnutrição infantil e o analfabetismo em cada cantinho de Cuba.
Todos e todas têm os seus direitos cobertos, como moradia, saúde e educação. Uma coisinha eu lembro que no começo você falou dos filhos e filhas do Che. Você já me contou da Eudita, mas e o resto? Estamos chegando, estrelinha. Mas antes de falar deles e delas, eu tenho que te contar que nesse primeiro ano da Revolução foi criada a Federação de Mulheres Cubanas, dirigida por Vilma Espin, e também foram sendo organizados os círculos infantis e escolas primárias com muitas atividades. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque assim as mulheres podiam participar mais ativamente. Além de varrer o passado de desigualdades e humilhação, era preciso lutar por incorporação plena da mulher, sem travas nem restrições, disse a lei. E agora sim eu posso contar o que Che e a Leida tiveram 2 meninas, a Leidita e Célia, e 2 meninos, Camilo e Ernestito. Apesar de trabalhar muito, o Che tinha seus momentos para compartilhar com a família e nos domingos, depois das jornadas de trabalho voluntário. Chegava em casa cansado, mas com muita vontade de curtir os seus filhos e filhas. Ele tirava a camisa e brincava com eles no chão, lembrou a Leida. Trabalho voluntário, o Che imaginou um trabalho que não tivesse a ver com o de todos os dias, mas um em que os dirigentes e o povo se unissem por igual. Para Che, isso era a base da solidariedade do homem novo e a mulher nova, mas nessa época ainda não se falava assim. Usemos as palavras com um sentido cotidiano e fotografemos o instante. O trabalho voluntário se iguala muito àquilo que a gente faz aqui, na serrinha, na horta, que é uma troca. E como não podia faltar nessa aventura, o Che se fantasiou para libertar outras partes do mundo sem ser reconhecido. Mesmo tendo sido nomeado presidente do Banco Central, ele assinava as notas simplesmente como Che, o bichinho da liberdade, ou continuava picando. Mas não tinha jeito, esse homenzinho quieto já tinha tudo o que queria nesse país livre. É verdade, mas você se lembra dos chutes que ele dava na barriga da mãe diante de uma injustiça? Bom, em outras partes do mundo as pessoas viviam mal porque tinham fome e para lá partiu. Mas como era muito famoso e os poderosos tinham medo dele, por isso o perseguiu, teve que se fantasiar, se transformar em Ramon para viajar ao Congo, na África, onde também sofriam com um ditador. Foi assim que cortou o cabelo, colocou óculos grossos e um terno. Pareceu um velhinho. Antes de começar a sua viagem, quis se despedir de seus filhos e filhas, mas teve que fingir que era o amigo de seu pai, ou seja, o próprio Che. Depois de comer, a Leidita, que tinha 5 anos, caiu no chão e então Ramon, que era médico, se aproximou e a curou. O que o Che deve ter sentido ajudando a sua filha, sem poder dizer que era seu pai. Quando poderia vê-la de novo, curou-a com tanto carinho que a Leidita disse à sua mãe: "Este homem está apaixonado por mim." Dessa forma, o Che foi ao Congo, onde se chamava Tatu, que quer dizer 3, em Shaoli, um dialeto na África, e depois foi à Bolívia, na América Latina, com a intenção de se aproximar um pouco da Argentina. Bichinho da liberdade, sejam sempre capazes de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Escreveu aos seus filhos e filhas, e isso era o internacionalismo de que falava. Levar a cada lugar o exemplo de liberdade que havia em seu país. Sim, seu país, porque apesar de ter nascido na Argentina, era considerado cubano, tanto quanto os que nasceram lá, e tinha até aquele sotaque que pareceu um canto do mar. Fique calmo, aponte bem, você vai matar um homem. E era 1967 e já fazia meses que o Che estava na floresta e que os inimigos o perseguiu. Estava na Bolívia com um grupo de companheiros, ou os escolhidos com estrelas na testa, como os chamavam. Essa sou eu, a estrela. Essa mesma que carregava Ernesto desde que nasceu, e que está na testa daqueles que tentam construir um mundo em qual todas as todas possam ser felizes. Mas às vezes os maus chegam mais rápido. Dia 5 de outubro desse ano, os soldados bolivianos capturaram Che e tinham ordem de matá-lo.
E quando o soldado encarregado parou na frente dele, começou a tremer, porque te olhava fixamente, cansado, mas tranquilo de saber que tinha dado tudo o que podia para que no futuro os povos vivessem melhor. E outras vezes as coisas saem mal para os maus. Nesse mesmo dia em que mataram o Che, começou a ser uma lenda e a estar mais presente que nunca, porque seu exemplo se transformou em imagem, em ideias, em palavras, e foi tão, mas tão forte que até hoje continuamos falando dele. Para a lenda: adeus, minha única, não temes ante a fome dos lobos, nem mesmo o frio estépico da ausência, do lado do coração te levo, e juntos seguiremos até que o caminho se desvaneça. Aos meus filhos, queridos Eudita, Aleidita, Camilo, Célia e Ernesto, seu pai tem sido um homem que age como pensa e com certeza tem sido leal às suas convicções. Cresçam como bons revolucionários, acima de tudo, sejam sempre capazes de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer um em qualquer parte do mundo. Essa é a qualidade mais linda de um revolucionário. Ernesto deixou belas cartas para seus filhos e filhas, algumas palavras para sua esposa e companheira. Em todas, pensava no futuro e sempre pedia que eles seguissem adiante. Anos atrás, havia anotado uma frase em uma carta. Talvez fosse o que teria gostado de dizer aos maus quando tentaram desaparecê-la deste mundo. Acabou-se o passado, sou o futuro a caminho. Esse é Che Guevara.